Minuto TRE de hoje versando sobre analfabetismo como condição de inelegibilidade. Todos nós sabemos que ser analfabeto, conforme consta na Constituição Federal, parágrafo 4º, ela diz o seguinte para nós no artigo 14: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Todos nós sabemos que os inalistáveis, nós temos os conscritos, que são aqueles brasileiros do sexo masculino entre 17 e 18 anos, que está prestando o serviço militar obrigatório, e também aqueles que não se alistaram eleitoralmente, mínimo 16 anos, até 18 facultativo e acima de 18 obrigatório. Lembram-se disso? Mas os analfabetos também é uma condição de inelegibilidade, ou seja, aquele que se comprova analfabeto não pode concorrer a determinado cargo eletivo. Portanto, é uma condição negativa de questões eleitorais. Então, nós temos a inelegibilidade dos inalistáveis e os analfabetos. Mas o que é ser analfabeto? Se a gente pensa de uma forma geral, de uma forma ampla, uma forma comum, a gente sabe que é aquele que não sabe ler nem escrever algo simples. Mas a Constituição Federal, ela entende de outra forma. A Constituição Federal, ela é mais singela nessa questão do analfabetismo. Para ela, veja só, o analfabeto é aquele que não possui a aptidão da escrita rudimentar, é importante frisar isso, e é incapaz de decodificar sinais linguísticos escritos. A professora, isso está presente na Constituição? Não, mas de uma forma doutrinária, uma forma jurisprudencial, principalmente pela corte do TSE, é esse o entendimento. A gente lembra do caso do Tiririca, que foi feito determinado o critério do bilhete, onde ele teve que escrever algumas palavras, demonstrando, portanto, uma aptidão para uma escrita, mesmo que seja rudimentar, e foi aprovado como elegível ao cargo pleiteado. Então, para a Constituição Federal, jurisprudencialmente, falando de TSE, analfabeto não tem que comprovar muita coisa, não. Ele comprova de uma forma rudimentar uma escrita, por exemplo, escreve seu nome ou algumas palavras de forma bem simples, ou é aquele que não consegue decodificar palavras, sinais linguísticos escritos, né? Então, quando a gente fala de analfabetismo para a Constituição Federal, é algo mais singelo. E quando nós falamos ainda de teste de alfabetização, eu trouxe para vocês aqui alguns recursos especiais. Esse de número 13.180 diz o seguinte: candidato que, submetido a teste de alfabetização, não demonstrou possuir habilidades mínimas para ser considerado alfabetizado. O segundo recurso especial, agora de número 12.804, diz o seguinte: o candidato que se mostra incapaz de esboçar o mínimo de sinais gráficos compreensíveis. Olha a palavrinha-chave: mínimo, mínimo. Então, pessoal, para a Constituição e TSE, falando jurisprudencialmente, não precisa saber ler e escrever, bastando decodificar sinais gráficos, né, uma compreensão, uma escrita bem simples, rudimentar, já está valendo como alfabetização. Temos críticas em relação a isso? Óbvio, eu tenho um artigo que está sendo produzido criticando esse teste de alfabetização da política brasileira. E, para a gente finalizar, juiz eleitoral pode efetuar, diante dúvida, testes objetivos para aferir a alfabetização, desde que o faça de forma individual e reservada. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Até o próximo Minuto TRE.